Agora a gente vai falar do não verbal. Existe um estudo de um cara que chama Albert Merweiban. Ele é um dos precursores da PNL, da Programação Neurolinguística. E nesse estudo ele constatou que 55% da nossa linguagem ela é não verbal. 38% ela vem através do nosso tom de voz, do ritmo que a gente usa, da entonação. E 7% apenas ele vem das nossas palavras, do nosso conteúdo que a gente realmente fala. Eric, real? É tão importante assim? Sim. Tem dois exemplos que eu vou citar rapidinho. Ó, se eu falo assim, ó, eu te amo. Você fala, nossa, será? Porque o que eu disse não condiz com o meu não verbal. E o meu não verbal, ele fala muito mais alto. Aí se eu falo assim, te odeio. Será que odeia mesmo? Tipo, eu fui meio debochado, né? A pessoa fala assim, você é debochado, né? Não é, eu falei que eu te odeio, mas o meu não verbal, ele comunica mais. Na escrita também, tá, gente? Na venda, como que a gente usa isso? Por exemplo, se vocês mandarem mensagem lá para as lojas, no WhatsApp das lojas, do The Best, você vai ver que a galera te atende com um sorrisinho, com carinha, com emoji, feliz. Por quê? Porque o emoji, ele é o nosso não verbal na comunicação, e isso fala mais alto do que a própria palavra. Se você recebe um bom dia do primeiro item ali, que é um bom dia com um sorrisão, às vezes você fica até mais feliz, né? Nossa, povo, que pessoa simpática, né? E se você recebe um bom dia com aquela carinha de triste? O bom dia é o mesmo, só mudou a minha expressão facial, que é a minha comunicação não verbal. Por isso, quando eu falo de comunicação não verbal, a gente parar e ficar assim, é porque isso aqui ajuda. Se a gente vai falar em público e a gente tem um espacinho lá no fundo que a gente pode se preparar antes, você não tem que ficar sentado igual um coitadinho. Você tem que levantar, você tem que falar, não, hoje eu vou arrebentar lá na frente. O seu não verbal, ele muda suas emoções e a sua comunicação. Então, no exemplo das emoções, eu vou falar rapidinho aqui para vocês. Existe um estudo que foi feito com um grupo de várias pessoas. E nesse estudo, eles tinham que interpretar um texto. Eram grupos diferentes de pessoas. O primeiro grupo, ele tinha uma caneta forçando um sorriso, igual na primeira imagem. O segundo grupo, eles liam o texto sem nenhuma caneta. Aí o terceiro grupo, eles liam o mesmo texto, era o mesmo texto para todo mundo, só que daí com uma caneta forçando uma microexpressão de raiva, forçando, igual na segunda imagem. Ao final da leitura, quando eles pediam para as pessoas interpretarem, as pessoas que estavam com a caneta forçando um sorriso, eles interpretavam esses textos de forma mais positiva, de forma mais otimista. As pessoas que estavam sem nenhuma caneta eram razoáveis na interpretação e no terceiro grupo, que era o pessoal que estava forçando uma expressão de raiva, eles tendiam a interpretar esse texto de forma mais negativa, de forma mais pessimista. Então isso tudo se influencia nas nossas emoções também. Então seja na nossa fala, seja na nossa escrita. A escrita tem um outro exemplo também. Quando alguém fala um bom dia em caixa alta e um bom dia sem caixa alta, parece que o bom dia em caixa alta você está gritando. Isso é o tom de voz. Isso entra nos 38%. Então, às vezes você não manda um monte de coisa em caixa alta, a pessoa fala assim, pô, para de gritar aí, pelo amor de Deus, velho. Isso é o tom de voz, isso também comunica, tá? Isso na escrita.